Bom dia, mais uma vez, graça e paz, irmãos e irmãs. Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tudo na bênção? Então eu queria compartilhar com vocês essa palavra extraordinária, maravilhosa, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32. Um encontro muito especial que serve de exemplo para todos nós. Então eu gostaria de ler esse texto com vocês nessa manhã extraordinária, nessa manhã belíssima, e eu espero que isso ajude vocês de alguma forma, que isso possa trazer uma esperança, uma paz ao seu coração, um entendimento de que o Senhor, Ele de fato, Ele tem cuidado de nós, que o Senhor tem em todo o tempo, Ele nunca se esquece de nós, por mais que você seja tentada a pensar isso. Vamos lá, olha só o que diz em Gênesis capítulo 32, verso 1, 2, 1 e o 2. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o exército de Deus", e chamou aquele lugar Manaim, ou Maanaim. Deixa eu fazer uma afirmação aqui para você. Esteja decidido a vencer. Esteja decidida a vencer. Todas as vezes que você vê a possibilidade de um futuro abençoado estar se abrindo à sua frente, o teu passado quer te segurar de alguma forma. Mas sabe o que Deus faz? Deus manda Manaim. Nesse texto a gente vê que Jacó, depois de ter fugido, ameaçado pelo seu irmão, porque ele queria a bênção, foi passar um tempo de peregrinação durante 21 anos, trabalhando para Labão, seu sogro, sendo enganado, sendo algumas vezes humilhado, mas Deus tratou esse tempo que ele entendeu como um tempo de muito trabalho, um tempo de humilhação, um tempo de muito sacrifício, um tempo de muita dor, um tempo onde exigiu dele que ele pudesse rever os seus conceitos. Ele, como usurpador que era, Deus colocou na vida dele um outro usurpador, né? Uma pessoa mais esperta do que ele, quando ele se achava o cara, achava que ele poderia ser mais sábio que os outros, quando ele enganou o seu irmão para conseguir a bênção. E Deus diz assim: olha, você quer a coisa certa da forma errada, então eu vou providenciar algumas situações que possam fazer você mudar. Ele havia trabalhado 21 anos, constituído família, estava rico, próspero, e agora ele está decidido, ele vem nessa caminhada em direção à bênção, se encontrar com Esaú. Labão, até ele sai fugido, Labão veio ao seu encontro, mas tem esse conserto, ele se expõe para Labão fala: não, você ainda está trabalhando para mim, você faz parte da minha casa e tal, você andava como errante, eu te dei um trabalho, e começa toda uma discussão ali para saber quem é que estava certo, e acabam se entendendo, acabam fazendo uma churrascada, entre aspas, levanta o altar, e Labão então o abençoou, seguiu o caminho dele de volta, e ele abençoa Jacó para ele ser livre e viver com a sua família o futuro que Jacó desejava. E ali naquele lugar, assim que Jacó deixa Labão e Labão vai para o caminho dele, o texto fala exatamente assim: olha, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Todas as vezes que você toma uma decisão de não ficar preso a um passado, você não deseja mais, ainda que seja uma atitude de coragem, você ter que enfrentar aquele desconhecido que vem pela frente. Quando você se liberta daquele que está te prendendo de alguma forma, Labão já fazia parte do seu passado.
não era mais presente na vida dele. Labão cumpriu o seu propósito, né, quando Deus enviou Labão para a vida de Jacó, e cumpriu o seu propósito de ensiná-lo a ver exatamente quem ele era. E assim, quando os dois entenderam isso, que Jacó já havia trabalhado tempo suficiente para Labão, e quando Labão entendeu que ele, como Jacó, como genro, poderia seguir o seu caminho, e ele liberou e abençoou Jacó, e Jacó voltou em direção ao passado dele, que liberaria então o seu futuro. Então a única vez que a gente pode voltar ao passado é no sentido de nós buscarmos um futuro melhor, um futuro onde nenhuma amarra do passado possa ficar. Ele já havia resolvido o problema com Labão, o seu sogro, e agora ele teria que resolver o problema com seu irmão, que estava pendente há muito tempo. Então Jacó seguiu o seu caminho, diz a palavra, e encontraram os anjos de Deus. Todas as vezes que a gente decide algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, o Senhor coloca anjos para nos encontrar. O Senhor envia anjos para nos encontrar. E quando Jacó os viu, disse: "Este é o exército de Deus", e chamou aquele lugar Manaim. Então, sabe, a gente precisa concluir as coisas que a gente começa, né? Deus tem colocado propósitos e projetos no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem colocado isso no seu coração também. E você não sabe muitas vezes o que você vai fazer com isso, né? Esse anseio, essa coisa de resolver as coisas e não conseguir muito bem tomar essa decisão, tomar o primeiro passo em direção a essa bênção. Costumo dizer que os campeões, eles são finalizadores, eles chegam até o final. Então é um tempo de quarentena que a gente tem vivido e ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Esse confinamento, coronavírus, um tempo de profunda reflexão na nossa vida. Quando o povo de Deus passou 40 dias no deserto, e Deus tinha um propósito. 40 anos no deserto, ele tinha um propósito de ensinar aquele povo, porque ele já havia dito: assim como foram os dias da sua murmuração, assim também serão para cada dia 1 ano, e peregrinaram 40 anos. Deus estava trabalhando, Deus tinha um plano. E enquanto esses 40 anos durou, muitas vezes Moisés, Josué, Caleb, eles poderiam ficar se perguntando assim: quanto tempo mais isso vai durar? E na medida que nós vamos caminhando em direção a essa bênção, né, assim como Deus fez com que esse povo peregrinasse 40 anos no deserto, é como se estivesse preparando para que aquele povo atingisse verdadeiramente o alvo, eles pudessem aprender de fato o que era essa escola do deserto, essa escola de um aprendizado tão profundo, tão intenso, que é na escassez. Então eu vejo esse tempo de 40 anos no deserto, e vejo também esse tempo de mais do que uma quarentena, chamam de quarentena, mas já é muito mais de quarentena, já ultrapassa os 40 dias. E que, assim como um arco, ele precisa ser puxado para trás, né, retesado o arco, e a flecha ser lançada em direção ao alvo, e acertar esse alvo com maestria, com técnica, né, um treinamento muito grande. Assim Deus preparou o seu povo, e assim Deus nos prepara também nesse tempo de quarentena. Então, quando Deus pairava a nuvem, esse é aquele tempo para recuar, o povo não caminhava, né? Como um tempo que a nuvem pairava ali no deserto. Então era um tempo onde um tempo de reflexão, um tempo de levantar o tabernáculo. Esse tempo de quarentena, esse tempo de confinamento é um tempo de levantar o tabernáculo.
Sabe por quê? Nós estamos nos libertando do nosso passado, indo em direção ao nosso futuro, indo em direção à bênção de Deus, tirando todas as pendências que porventura podem nos prender. E sabe o que acontece? Quando a gente decide isso e a gente toma essa direção, de fato Deus envia anjos, exército de anjos. Deus promove um Manaim na nossa vida. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Decida, escolha em ir em direção ao conserto. Tenha coragem. Viva intensamente a palavra de Deus na sua vida. Tome posse disso. Não permita que nenhum passado que te escravizou, que você já entendeu que é tempo de se livrar dele, te impeça de chegar ao teu futuro abençoado. Vá em direção a ele, porque a hora que você decidir colocar o pé em direção à sua bênção, Deus vai enviar exército de anjos. Logo em seguida, Jacó passa por um encontro extraordinário lá em Peniel, chamado o Encontro com Deus. Mas antes Deus preparou isso, dizendo: você está na direção certa. Esse encontro com Deus mudará completamente a sua vida. E Deus foi preparando, enviando exército de anjos, preparando o Manaim. Deus está te preparando para o Manaim. Que venham exércitos de anjos sobre a sua vida, nessa trajetória de encontrar não apenas a bênção de Deus, mas o próprio Deus. E esse encontro seja arrebatador, transformador e mude completamente a sua história. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom, paz. Paz seja sobre a sua vida. Beijo no seu coração. Fique com Jesus. Até a próxima. Beijo no seu coraçãozinho.